Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Graças a Deus. Aleluia. Vamos para a preciosa, poderosa palavra do Senhor. Gálatas capítulo 6, a partir do verso 1. Todos acharam? Amém? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Vamos orar. Pai, estamos diante, querido Espírito Santo, da Tua Palavra. Santifica-nos, Deus, na Tua Palavra. A Tua Palavra, Deus, é a verdade. Senhor, prepara os nossos corações para recebermos esta boa semente. Te peço, Deus, nesse momento um revestimento de autoridade, de unção, Deus, de intrepidez para pregar a Tua Palavra. Que não seja, Deus, palavras vindas do meu coração, mas que sejam palavras instruídas pelo Teu Espírito Santo. Só assim, Deus, poderemos crescer, só assim poderemos fazer a diferença nessa terra. O Senhor nos ensinou, Deus, a sermos sal nessa terra e luz nesse mundo. Assim queremos ser, Senhor, ser, Deus. Queremos, Deus, fazer a diferença nessa terra, para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome neste lugar e nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz lá em 1 João capítulo 5, que nisto consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Obedecer a Deus é leve. Fazer a vontade do Senhor não é necessário muitas doutrinas, muitos mandamentos, muitas regras. Tanto é que Jesus pega e simplifica todos eles em um: amar a Deus acima de todas as coisas, e 2, amar ao próximo como a si mesmo. Disso tudo depende, todos os mandamentos e os profetas e tudo que nós fazemos nessa terra depende disso, do amor. E baseado nisso, o Senhor nos dá algumas diretrizes. A ideia dessa mensagem de hoje é facilitar a vida daqueles que fazem parte da nossa vida. Como eu falei para você, eu sou pastor, e como pastor eu sou servo. Mas isso não é uma responsabilidade só de um pastor, isso é uma responsabilidade do povo de Deus. Estamos nessa terra para servir. Estamos nessa terra para facilitar a vida das pessoas que estão próximos de nós. Por quê? Fazendo isso, nós damos legalidade, legitimidade para um Deus que respeita protocolos, para Ele nos abençoar abundantemente. Quando nós começamos a facilitar a vida das pessoas que estão próximos de nós, nós começamos a ser o que a palavra do Senhor diz para nós sermos: sal e luz. Quando essas pessoas que se aproximam da gente veem em nós o Espírito Santo, veem em nós a presença de Deus, elas não veem a presença de Deus porque percebem na gente uma maneira
de viver, de se comportar nessa terra como um anjo, como alguém espiritual. Eles não veem na gente algo espiritual. Eles percebem luz na gente, percebem tempero na nossa vida, quando nós temos atitudes de cristãos, atitudes de pessoas que servem a Deus, comportamento de pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus em sua vida. Colocar a palavra de Deus para dentro do coração, como diz, para não pecarmos contra o Senhor, significa começar a viver por essa palavra. Não é guardar a título de conhecimento. Eu sei o que está escrito no Salmo 23, eu decorei o Salmo 91, eu conheço o sermão das bem-aventuranças. Mas se aquilo não for colocado para fora no meu comportamento, na vida que a gente vive, não seremos o sal que Deus quer que a gente seja, e não seremos a luz que Deus quer que a gente seja. Eu aprendi um princípio da vida que é contrário ao que o mundo diz, que faz toda a diferença. Lá no mundo a gente diz que a primeira impressão é a que fica. Quando olhamos para alguém, a gente logo tem um prognóstico dessa pessoa, e essa pessoa, já determinamos o que ela é, como ela se comporta, como ela é na sua vida, a partir de uma impressão que a gente tem. Essa semana eu tive uma reunião com um prefeito da cidade, e ele me contou um provérbio muito interessante, que eu não conhecia e guardei no coração. Um provérbio que ele disse assim: por que me odeias tanto se eu nunca te ajudei? Isso aí ele estava querendo dizer ao fato das pessoas que muitas vezes nos julgam mal, falam mal da gente, falam de quem nós somos, pelo simples fato de nos conhecer de vista, mas nunca ter tido conosco um relacionamento para saber quem nós realmente somos. Às vezes as pessoas nos tratam dessa maneira, somos vítimas disso. Principalmente se você tem uma certa influência, se você é um conhecido no teu bairro, lá na tua família, enfim. Se de alguma forma você é motivo de conversa de alguém, as pessoas normalmente te julgam por aquilo que elas veem. Só que na palavra do Senhor o que a gente aprende é que, como cristãos, nós não mostramos quem nós somos da maneira como nós agimos aparentemente. Nós mostramos quem nós somos de verdade é da maneira como nós reagimos. Para nós sermos verdadeiramente cristãos, com a palavra do Senhor dentro de nós, agir como um é fácil. Tem gente que coloca uma Bíblia embaixo do braço, coloca um terno alinhado, cabelinho bem penteado, e começa a andar pela rua, e lá vai um crente, agindo como um. Mas muitas vezes a reação, quando é surpreendido em algo, mostra uma característica, uma personalidade completamente diferente da personalidade de Jesus Cristo. Não que todos que se vistam assim são dessa maneira, mas é porque é uma característica das pessoas que normalmente da religião, da fé, da religião evangélica, nós nos vestirmos assim. Aqui nós não temos essa característica, até porque se fosse pela aparência que nós fôssemos ou não homens e mulheres de Deus, eu seria o primeiro reprovado. Mas a grande realidade é essa: às vezes nós agimos como cristãos, temos passos já pré-determinados como cristãos, mas a reação que nós temos, ela nos mostra que muita coisa precisa ser mudada. Esse texto aqui nos mostra como nós podemos fazer para melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Como cristãos, somos servos. Então vamos melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta, para que Deus mude a nossa vida de verdade, para que as bênçãos do Senhor nos acompanhem.
Cantamos hoje uma música nova, linda, que fala: eu não vou embora se a tua bênção não for comigo. Quem disse isso foi Jacó. Jacó, ele lutou com Deus, a Bíblia diz, porque ele decidiu que ele não seria mais o mesmo. Deus mudaria a vida dele. Enquanto ele não saísse dali, enquanto Deus não lhe abençoasse, ele não sairia dali. E a Bíblia diz que Deus chegou a mudar o nome dele de Jacó para Israel, porque ele lutou com Deus e prevaleceu. Muitas vezes o que nós devemos fazer é isso. Não podemos nos conformar com a vida que nós estamos levando. Muitas vezes, para nós mudarmos de vida, nós precisamos tomar uma atitude mesmo de romper com muitas coisas e de lutar com Deus no sentido: Senhor, eu não aceito mais a vida que eu estou vivendo. Eu quero que a minha vida mude. O que vai acontecer? As bênçãos do Senhor vão começar a nos acompanhar, vir sobre nós. Só que a bênção do Senhor vem quando nós fazemos a nossa parte. E a nossa parte é fazer o bem ao outro, mudar a vida daqueles que estão perto de nós. A maior dificuldade hoje que nós estamos enfrentando é a dificuldade de relacionamentos. Como é difícil hoje se relacionar. As pessoas estão se fechando cada vez mais nas suas relações virtuais, porque você está protegido de ter atritos. E olhe lá ainda, porque eu já estou vendo até na internet as coisas mudarem. Mas a grande dificuldade hoje das pessoas é o relacionamento. Esses dias eu estava numa reunião de condomínio, lá em casa, primeira reunião do prédio. Nunca participei de uma e resolvi ir para ver como era. Chegou lá vários empresários, doutores, pessoas conceituadas, todo mundo muito polido. Boa tarde, boa noite e tal. Começou muito bem assim a reunião, até que o primeiro foi contrariado. Jesus amado, para você ter uma ideia, a reunião não teve solução. Foi remarcada outra reunião. Pessoas instruídas, pessoas formadas, pessoas que aparentemente são equilibradas, mas com uma dificuldade enorme de se relacionar. Isso está acontecendo dentro da igreja também. Isso está acontecendo nas nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos deixando princípios de Deus tão importantes se perderem. Esses princípios, alguns anos atrás, faziam parte do cotidiano, mesmo sem saber, nas escolas, na profissão, nós vivíamos. Só que isso hoje está sendo mudado. Essa semana, criaram uma lei no Congresso Nacional que vai completamente contra os princípios da palavra do Senhor. Tem mais de 800 projetos de lei sendo encaminhados no Congresso Nacional hoje, que vão completamente contra princípios da palavra de Deus. E aí depois a vida começa a criar, começamos a viver problemas terríveis na sociedade. Não sabemos por quê. A resposta é porque nós estamos afastando cada vez mais Deus da nossa vida. Quando Jesus disse que nós seríamos sal da terra e luz do mundo, é nesse mundo, é nessa vida, é nos relacionamentos que nós teremos aqui, não lá na eternidade. Lá na eternidade a antiga ordem passará, aí tudo se fará novo, virá uma nova constituição celestial, onde seremos regidos totalmente pelas leis do Senhor, e aquilo que estava no mundo foi vencido. Mas até lá, nesta terra, nós temos a obrigação, o dever de fazer a diferença pelos princípios da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você aqui 7, bem rapidamente. Quero compartilhar com você 7 princípios, atitudes para melhorar a vida das pessoas, para sermos o que Deus quer que a gente seja, e recebermos do Senhor a bênção maravilhosa, o crescimento, a prosperidade, o favor. Se nós precisamos do Senhor, se alguém aqui precisa de Deus em algo na sua vida, da mão do Senhor,
aqui estão algumas verdades que nós precisamos conhecer. Não tenho aqui a pretensão de reinventar a roda. O que eu vou falar aqui, talvez todos nós já sabemos, mas precisamos apenas tirar a poeira para a vida melhorar. No versículo 1 a Bíblia diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, o povo de Deus, cristãos, cheio do Espírito Santo, nós que vamos sair daqui nessa noite, amanhã teremos uma semana. Somos espirituais, mas habitamos num corpo e fazemos parte, estamos num mundo que não pertencemos, mas estamos aqui. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Aqui uma atitude maravilhosa para melhorar a vida das pessoas e consequentemente melhorar a nossa. Paciência com as pessoas que erram conosco. Aí algo, meu irmão, que está se perdendo e cada dia mais a gente fica assustado com atitudes que podem gerar um problema para a vida inteira, por falta de paciência com quem peca conosco. As pessoas erram conosco todos os dias. Esse pecado, Paulo está falando para uma igreja, mas isso acontece no dia a dia da nossa vida. Quantas pessoas erram conosco durante a semana? A palavra do Senhor está dizendo que nós, como cristãos espirituais, devemos ter mansidão com aqueles que forem surpreendidos em pecados, em erros. Sabe o que isso significa? Pessoas que erram conosco e nem sequer se arrependeram ainda pelo erro. A palavra do Senhor está dizendo: sejam mansos, tenham paciência. Marido com a sua esposa, a esposa com seu marido, os pais com seus filhos. A gente não conhece a vida, muitas vezes, da pessoa que erra conosco. Às vezes é um estranho. A gente não sabe que a razão que levou aquela pessoa, o motivo que levou aquela pessoa a errar conosco, pode ter sido involuntário, ela não projetou aquilo. Às vezes tomamos uma fechada no trânsito, às vezes alguém dá o troco errado. E as pessoas hoje estão perdendo completamente a paciência. E quem tem o Espírito Santo de Deus, tem um fruto do Espírito que se chama mansidão. Está lá em Gálatas 5. Se não temos, devemos buscar para que o Senhor nos dê. Tem pessoas que são mais coléricas, são mais sanguíneas, e essas pessoas tomam muitas vezes atitudes baseadas no impulso. A gente olha para a Bíblia e vê Pedro era uma pessoa assim. O apóstolo Pedro era alguém assim, impulsivo. Jesus foi preso, ele pegou a espada e meteu na orelha do guarda, se arrancou a orelha fora. E ele fez isso porque errou, porque ele queria arrancar a cabeça. Ninguém ia querer arrancar a orelha, mas ele errou, graças a Deus. Impulsivo. Outra vez repreendeu Jesus, e tantas coisas que a gente vê na história de Pedro. Até o dia do Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu como um vento forte e impetuoso, e desceu sobre eles como línguas repartidas de fogo. E a partir daquele dia, Pedro mudou a característica de que ele tinha, da falta de domínio próprio, e se tornou outra pessoa. E como foi com ele, é conosco também. Devemos orar, meu irmão, se somos cristãos nessa terra, para que o Senhor nos dê um espírito de mansidão, nos dê um espírito paciente com as pessoas que erram conosco. Eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo. Meu irmão, você é crente e ainda tem calo? Isso é resquício de velha criatura. Isso deve ser rejeitado, isso deve ser mudado, isso deve ser anulado, extinguido da nossa vida, porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo devem buscar ardentemente esse tipo de característica no seu
na sua personalidade a característica do domínio próprio e da mansidão, a vida vai começar a mudar. Você vai ver que muitos problemas que nós arrumamos nem eram tão graves assim. Muitas consequências que levamos às vezes por uma vida inteira nem era tão grave assim, se nós tivéssemos contado até 10. O mundo está se matando aí fora. As pessoas estão se matando aí fora. Que a gente seja igreja lá fora. Que a gente tenha esse dom da mansidão, essa virtude da mansidão, e a vida vai começar a melhorar em nome de Jesus. Segundo princípio, ainda no versículo 1 a Bíblia diz: cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Não simplesmente ser manso com os outros, mas cuidar de si mesmo para não errar com os outros também. Às vezes, nós identificamos as pessoas que erram conosco, mas nos esquecemos que estamos errando com alguém. E a Bíblia diz: cuide-se. Cuidar de nós mesmos, estarmos atentos ao que nós estamos fazendo, olhar para a nossa vida e ver se não estamos errando. Nem sempre as pessoas dizem para a gente que a gente está errando. Muitas vezes ficam quietas e vão se frustrando, e vão se magoando, e vão guardando aquilo dentro do seu coração. E quando prestamos atenção, porque não cuidamos de nós mesmos, para também não errarmos com os outros, para também não sermos tentados, quando cai a ficha, muitas vezes, meu irmão, já passou muito tempo, o trabalho de restauração é muito longo. Principalmente aqueles que estão no ministério de Deus, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, querem fazer a vontade do Senhor. Existe, meu irmão, algo que derruba homens e mulheres de Deus, muito perigoso, que é preocupar-se com a grande jornada que tem pela frente e se esquecer das pequenas pedrinhas ao beira do caminho, os pequenos detalhes. O bom dia, o boa tarde, o muito obrigado, Deus te abençoe, o eu te amo, vai com Deus, que Deus te proteja, conta comigo, com licença. Pequenas pedrinhas são princípios cristãos, não são do mundo. O mundo está perdendo isso, mas nós podemos fazer a diferença. Cuidar para não errarmos com os outros, cuidar para não cairmos, porque Paulo diz na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 10, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Às vezes estamos em pé sendo alvos de tanta pedrada, porque de alguma forma Deus já está nos capacitando, nos exaltando nessa terra. Mas Paulo diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Cuide para que não caia. Terceiro princípio, está no versículo 2: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. O amor de Deus se torna evidente em nossas vidas quando nós nos tornamos um ombro amigo para aqueles que estão sobrecarregados. Isso é papel de crente. Isso é papel de um homem e de uma mulher cheia de Deus. Estar à disposição para auxiliar pessoas que estão sobrecarregadas. Todo dia tem alguém do nosso lado dessa maneira. Todo dia tem alguém perto da gente que está sofrendo algo que talvez nós não conseguiríamos enfrentar. É uma sobrecarga na sua vida. Tudo que ela precisa é de um ombro amigo. Paulo escreve: suportem uns aos outros. O suportar não é aturar, o suportar é colocar o ombro debaixo da carga uns dos outros, da sobrecarga. Jesus diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas pessoas estão vindo a Jesus. Tem gente aqui dentro da igreja hoje sobrecarregada.
Tem gente aqui hoje que está passando por tribulações tremendas, que só precisam de alguém que estenda a mão, com um abraço, com um auxílio, com uma ajuda, fazer algo que é possível fazer, e nós não fazemos muitas vezes. Nos dizemos tão espirituais, cheios de Deus, e o irmão vem passando fome do nosso lado e a gente diz: vem cá que eu vou orar por você. É como se a oração fosse matar a fome. Que Deus te ajude, vamos orar para que o Senhor lhe ajude. As pessoas que estão vindo carregadas, sobrecarregadas de erros, de pecados, de vida problemática lá fora, elas estão vindo na igreja para que através da nossa vida elas sejam aliviadas. Jesus disse que em seu nome, aquele que cresce nele faria as mesmas obras que ele fez, e fariam obras ainda maiores. Sabe qual é o erro da igreja? A gente quer orar para que morto ressuscite, para que coxo se levante, para que cego veja, mas a gente não quer ter a compaixão com os outros como Cristo tinha. Atender os outros, auxiliar os outros como Cristo fazia. Muitas vezes oramos para que o Senhor nos dê o milagre da multiplicação, mas não queremos partir o pão. E não há milagre de multiplicação sem antes partir o pão. Não haveria milagre da multiplicação se aquele menino não desse os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos, que era pouco até mesmo para ele, mas alimentou uma multidão. Às vezes nós não ajudamos os outros porque pensamos: o que eu tenho é muito pouco para fazer por alguém, e farinha pouco, meu pirão primeiro. Talvez isso sirva para o modelo do mundo, mas para o modelo do reino de Deus não é assim que as coisas andam. No modelo do reino de Deus, aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentaria muito mal aquele menino e jamais alimentaria 15 mil pessoas. No modelo do mundo, no modelo de Deus, aqueles pães e aqueles peixes foram multiplicados. Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Se ele repartisse os peixinhos no meio, um pão ele ainda comeria seco. Mas Deus fez um milagre poderoso que alimentou uma grande multidão. Você é um multiplicador de Deus nessa terra em nome de Jesus. O que você tem alimenta muita gente na mão do Senhor. Se você olhar só para você é impossível, mas se você colocar na mão de Deus, Deus vai fazer de você um grande multiplicador nessa terra em nome de Jesus. Devemos estar como igreja do Senhor aptos, prontos, para nos compadecermos daqueles que estão sobrecarregados. Número 4. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo. Autoavaliação. Olhar, refletir, meditar, orar, ler a Bíblia. Tudo isso não é simplesmente para você se tornar um teólogo, um conhecedor da palavra, mas é para você se autoavaliar. A mensagem que eu estou ministrando hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo está fazendo dela o que ela realmente é, uma espada que entra e que ela discerne todas as coisas. Você fica nu na presença do Senhor quando a mensagem de Deus é pregada, porque o Senhor começa no teu coração, no íntimo, revelar dentro de cada um de nós os pontos onde Ele diz que nós estamos certos, os pontos onde Ele diz que nós precisamos melhorar. Porque esse é o poder da palavra do Senhor. Mas diante dessa semana inteira que nós temos pela frente, de tantos desafios, quem sabe amanhã, meu irmão, você tem um gigante enorme para derrubar. Uma única mensagem não é suficiente. É necessário termos momentos para nos avaliarmos, momentos de reflexão da nossa própria vida, dos negócios que vamos fazer. Você já reparou, meu irmão, que a vida que nós estamos vivendo é tão corrida que tem gente que está acordando de manhã de salto da cama? Deus está falando, não está? Salta igual um louco da cama e já toma um banho e já sai comendo no elevador. Não tem mais tempo de olhar para dentro de si e refletir na vida.
decidir os passos, planejar, projetar. Deus é Deus de projeto, Deus é Deus de planos. Deus tem planos para a tua vida desde o dia em que você ainda estava sendo gerado. Deus já estava escrevendo o projeto. Como é que nós vamos querer vencer na vida e andarmos como cristãos dessa terra se nós não projetarmos o nosso futuro, projetarmos os passos que vamos dar, olharmos e refletirmos? A oração não é só uma conversa com Deus, mas é uma reflexão sua com o seu interior. Tem muita coisa que eu descubro comigo quando estou orando, falando com Deus, perguntando, e na oração, a própria oração responde. Por isso que é importante orarmos. Por isso que é importante nos desligarmos de tudo para falarmos com Deus. Porque nesse momento a gente foca para dentro do nosso ser e podemos avaliar se o que estamos fazendo é de fato a vontade do Senhor. A leitura da palavra, a Bíblia diz que a palavra ela é água, ela limpa o nosso ser. A palavra ela é fogo, ela purifica as imperfeições do nosso ser. Só é possível descobrir essas coisas se nós tivermos momentos de autoavaliação. E o número 5, a Bíblia diz, ainda no versículo 4, sem se comparar com ninguém. Olha aqui que coisa tremenda. Vivermos essa vida sem nos compararmos com os outros. Primeiro erro que nos leva muitas vezes à queda é nós olharmos para o outro e nos compararmos. Às vezes uma empresa que temos, um negócio que vamos fazer, uma qualidade que temos, enfim, nos compararmos com os outros. Isso é um grande erro que nós cometemos. Se nós formos olhar as biografias dos campeões, nós vamos ver que eles são campeões porque eles trabalham para bater os seus próprios recordes, para vencer os seus próprios limites, e não os dos outros. A palavra do Senhor está dizendo que nós não devemos nos comparar com ninguém, sabe por quê? Porque quando nós nos comparamos com outros, ou nós ficamos arrogantes, porque achamos que temos mais capacidade do que o outro, ou nós nos frustramos, porque a gente acha que a grama do vizinho é mais verde. Deus está dizendo para você, tudo o que você precisa para realizar o propósito que você tem nessa terra, eu já te dei. Você já tem as qualificações necessárias para você fazer o que você precisa fazer. Você já tem as atribuições que você precisa, as qualidades que você precisa, os dons que você precisa. Tudo o que nós precisamos já está conosco, porque Deus já nos deu. Isso é algo muito importante. Quando comecei a pregar a palavra do Senhor, foi a primeira coisa que Deus me disse. Como eu as coisas estavam sendo muito intensas, direto com Deus, não estava passando por uma escola de formação secular, enfim, a maneira como a grande maioria das pessoas fazem, era muito intenso e era muito para aquele momento. Obviamente que eu era tentado a olhar para alguém e pensar, ter um modelo. E o Espírito Santo, primeira coisa que colocou dentro do meu coração: seja você. As palavras que eu te der, a forma como eu falar com você, seja você. Não mude as suas características. Hoje as pessoas estão fazendo isso, gente. As pessoas estão adoecendo na sua mente. Semana passada eu estava vendo uma matéria do Ken brasileiro. O cara já gastou quase 400 mil reais em cirurgias, está parecendo um boneco. Porque não se aceita, porque se compara com outro. Isso é sério, gente, parece brincadeira, mas é sério. Tem muita gente hoje frustrada, sabe por quê? Porque vai contra esse princípio. A Bíblia diz, não se compare com ninguém.
Olha para o teu irmão que está aí do teu lado e diz: você é incomparável, irmão. Você é incomparável, irmã. Ninguém se compara a você, você é exclusivo, você é único. Isso não te faz melhor do que ninguém, mas te faz único nessa terra para o propósito único que Deus tem. Então aceite você como você é em nome de Jesus, porque Deus te ama do jeito que você é. Não se compare a ninguém. Número 6. Jesus, eu vou correr. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Olha que interessante. Deus nos manda aliviar, ajudar aqueles que estão sobrecarregados, mas também nos diz para nós carregarmos a nossa própria carga. A palavra do Senhor aqui nos ensina que nós devemos ajudar os outros, auxiliar os outros, sem abrir mão das nossas responsabilidades. É um erro que muita gente comete, principalmente quando vem para a igreja. O cara vem para a igreja, e aí ele quer estar em tudo. Ele quer estar na oração, ele quer estar no louvor, ele quer estar em todos os lugares, ele quer estar o tempo todo dentro da igreja. Mas ele tem o trabalho dele para cuidar, ele tem a família dele para cuidar, ele tem as responsabilidades dele para cuidar. E aí as coisas começam a dar errado, as contas começam a atrasar, e ele no final culpa Deus. Mas eu estava te servindo, Senhor. Meu irmão, Deus quer que você sirva ao Senhor. Deus quer que você faça o melhor para Ele. Mas Deus jamais disse para nós abrirmos mãos das nossas responsabilidades. Cristão verdadeiro nessa terra paga suas contas em dia, trabalha para levantar recursos para alimentar os seus filhos, para cuidar da sua família, para desejar ter uma vida melhor na sua família, para fazer a diferença, para que as pessoas olhem para ele e digam: ele é um homem honesto, ela é uma mulher honesta, eles são esforçados, eles são trabalhadores, eles são vencedores, porque esses são os atributos daqueles que servem a Deus. É isso que Deus espera da gente. É isso que Deus quer que a gente faça. Tem gente aí fora que não vende para crente, meu irmão. Você sabia disso? Você sabia que tem gente aí fora que crente é a pior raça que tem, eles dizem? Olha no que nós estamos nos transformando. Olha no que nós estamos fazendo. Porque Deus disse que ia abrir uma porta, só que se Deus não abriu, não enfia o pé. Deus vai abrir uma porta, andar pela fé, eu vou andar pela fé, eu vou sair comprando sem pagar nada, porque Deus vai suprir. Responsabilidade, diz a palavra do Senhor, com a sua carga. O irmãozinho é tão ajudador dos outros. 5 horas faltando 5 minutos para as 4 da tarde, cheio de conta para pagar no banco, o banco vai fechar, o patrão liga. Ele está lá ajudando a moça bonita a trocar o pneu do carro que furou. Ele mais 12 em volta da moça para ajudar. Não, eu estou aqui ajudando, eu estou aqui auxiliando. A palavra do Senhor está nos dizendo, meu irmão, cada um deve levar a sua própria carga. Cada um deve ter responsabilidade com aquilo que Deus já lhe deu. E número 7. Aquele que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que instrui. Isso aqui é algo tremendo. Isso aqui é um princípio, meu irmão, que eu aprendi muito cedo, e Deus tem me abençoado por causa disso. Partilhar as coisas boas com aqueles que me instruem. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Na igreja, num culto como hoje, se a palavra que eu estou ministrando para você de alguma forma está lhe sendo útil, a Bíblia diz que nós temos o dever de partilhar as coisas boas que nós temos com aqueles que nos instruem. Só que isso não fica só na igreja. Isso fica com o professor, por exemplo. Será que estamos partilhando coisas boas? Estamos ensinando os nossos filhos? Eu me lembro quando eu estava na primeira série, nós levávamos maçã para a professora, presente para a professora, porque a professora, ela ensinava nós a lermos, ensinava, nos alfabetizava.
Hoje os professores têm um papel tão fundamental na nossa vida. A palavra do Senhor diz: instrua o menino no caminho que ele deve andar. Será que nós estamos instruindo os nossos filhos a serem gratos àqueles que lhe instruem, partilhando as coisas boas que eles têm com aqueles que lhe instruem? Isso é princípio da palavra do Senhor. Que essa semana você que é pai, veja se nós estamos fazendo isso pelos professores dos nossos filhos. Não é por eles, é para ensinar os nossos filhos. Eles vão aprender lá na frente, eles vão entender. Com os nossos pais, será que nós fazemos isso? Passamos uma vida inteira sendo instruídos pelos nossos pais. A palavra do Senhor diz: honra o teu pai e a tua mãe. E aí quando nós temos uma certa condição, uma melhoria de vida, será que nós partilhamos as coisas boas que temos com os nossos pais, ou vamos viver a vida? Será que nós somos gratos? A ingratidão, meu irmão, é um veneno para derrubar aquilo que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia diz que lá no Salmo 95, o Senhor se irou com o povo por 40 anos, o povo que Ele tirou do Egito, e estava levando rumo à terra prometida, e aquele povo não entrou na terra prometida, e o motivo foi ingratidão. Tem gente que já saiu do Egito, Deus já tirou da vida do pecado, Deus já tirou da vida da miséria, Deus já tirou da vida de escravidão, Deus já limpou a mente, Deus já fez tanta coisa, e agora ele está caminhando num deserto, rumo à terra que o Senhor prometeu, mas ele está indo com ingratidão. Seja grato, meu irmão, às pessoas que Deus coloca na tua vida para te instruir de qualquer maneira. Seja grato com as pessoas que te ensinam de alguma forma. Isso é papel de cristão, isso é papel de homem e mulher de Deus. E para nós terminarmos, agora vem o óleo, a bênção. Amém? Amém mesmo? Pode se colocar de pé, nós já vamos encerrar aqui. A palavra do Senhor termina dizendo: não se deixem enganar. Versículo 7: de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Tudo o que Deus nos ordena, se nós obedecermos, voltará multiplicado para a nossa vida. Aqui está essa verdade. Tudo isso que eu falei aqui para você é difícil para a carne entender, porque a carne só pensa nela. Quando somos motivados pela carne, nós só conseguimos pensar naquilo que favorece a nós. E essa mensagem é uma batalha espiritual, porque tudo que eu falei para você até aqui favorece outros. Não foi nada massageando o ego dizendo: é para você, é para você, é para você. Não, é para outros, para outros, para outros. Isso fortalece o espírito e nos faz cristãos no reino de Deus. Só que existe uma promessa: tudo que o Senhor nos ordena fazer, se nós obedecermos, Ele multiplicará na nossa vida. Vem em dobro, vem no triplo, vem no quádruplo, porque a multiplicação do Senhor, meu irmão, é até 100 vezes mais, diz a palavra do Senhor. Talvez nós não estamos colhendo tudo isso que eu falei aqui para você, porque nós não estamos plantando isso, ou estamos começando um período de plantio disso tudo. E a Bíblia diz que no tempo certo nós colheremos se não desanimarmos. No tempo certo, tudo que você está fazendo de bem para alguém, você vai colher se você não desanimar, diz a palavra do Senhor para a tua vida. Então não desanima, meu irmão. Não acha que o Senhor esqueceu de você. Não acha que aquele bem que você fez e tomou um mal como pagamento naquele momento, o Senhor não viu o que você fez e você não vai colher o bem que você fez. Você vai colher abundantemente mais multiplicado na tua vida, porque você é um filho de Deus nessa terra. É só não desanimar, diz a palavra.
o desânimo está dizendo aqui com referência à desistência. Não desista de fazer o bem. Não desista de ser bom. Não desista de ser quem você é. Não desista de estender as mãos. Não desista de colocar o ombro embaixo da carga daquele que não está mais aguentando. Não desista de ser uma pessoa diferente nessa terra, porque no tempo próprio, diz a palavra do Senhor, você colherá se não desanimar. Enquanto temos oportunidade, diz a palavra do Senhor, façamos o bem a todos. E é esse o desafio que eu quero deixar para você nessa noite. Não só para essa semana, mas para a nossa vida nessa terra. Fazer o bem a todos. Você está comigo nessa? Você está comigo mesmo nessa? Fazer o bem para aquele vizinho mala, chato, que te incomoda todo dia. Você está comigo? Fazer o bem para aquele perturbado que vive desprezando você lá no local de trabalho, tentando te passar uma rasteira. Você tem coragem, junto comigo, de nós pagarmos o mal com o bem? Façamos o bem a todos, diz a palavra do Senhor, especialmente aos da família da fé, especialmente aqueles que creem no mesmo Deus que você, especialmente aqueles que querem caminhar para o mesmo lugar que você. Que nós tenhamos a partir de hoje um coração voltado para o serviço da obra do Senhor, porque são esses o que o Senhor Jesus Cristo vem buscar. Jesus virá para buscar os seus servos, os seus discípulos, aqueles que se tornaram parecidos com Ele nessa terra. Jesus levou sobre nós, sobre Ele as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. Ele, apesar de ser rei, se dispôs à posição de rei para servir, para fazer nessa terra um trabalho de servo. E enquanto aqui nós estivermos, esse é o nosso papel. É assim que a igreja cresce. É assim que a gente faz a diferença. É as pessoas olharem para nós e esperar, quando elas nos atacam, uma resposta à altura. É isso que o mundo espera. Quem é que não espera? Você ataca alguém, a resposta é a do contra-ataque. Só que onde é que fica a palavra do Senhor Jesus que diz: quando alguém te ferir na face direita, dá a outra face. Quando alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe com ele duas. Quando alguém quiser tomar a tua túnica, deixe que ele leve a túnica e leve também o resto. Onde é que está essa palavra de Jesus? Se você fizer isso, a promessa que Deus tem para a tua vida é que haverá multiplicação. Não há nada, meu irmão, que o inimigo possa tocar, que o Senhor não tenha muito mais para te dar em nome de Jesus. Se você perdeu alguma coisa, isso significa que tem algo muito maior de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Se você cumpriu o princípio do Senhor e alguma coisa deu errada, significa que algo muito maior o Senhor tem para a tua vida. Não desanima, porque no tempo próprio você colherá, assim te diz a palavra do Senhor. Tudo que você faz em prol de alguém, você não faz por alguém, você faz por você e para Deus. Você está semeando algo que você vai colher, favorecendo alguém, e está exaltando o nome do Senhor, porque Ele um dia te favoreceu. Eu quero convidar você para nessa noite fazer isso que a palavra do Senhor nos diz. Refletir, olhar para dentro de você, dizer: Senhor, me ajuda a ser mais parecido contigo. Me ajuda a vencer, Deus, a carne que está dizendo neste momento, para eu não tomar atitude, para eu continuar com a minha velha maneira de ser, porque é isso que a carne diz. Nasci assim, vou continuar assim, vou morrer assim. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos transformados dia após dia, até o tempo, meu irmão, em que o Senhor completará a obra que Ele começou na tua vida. Se nessa noite você quer se colocar no altar do Senhor, para refletir sobre a sua vida e dizer: Senhor, eu quero me tornar mais parecido contigo. Eu quero crescer, Deus,
no caráter que o Senhor quer que eu tenha. Eu quero alcançar, Deus, nessa terra, Pai, uma vida onde as pessoas possam olhar para mim e dizer: ele é parecido com Cristo, ela é parecida com Cristo. Tantas coisas em mim, Senhor, estão fora de lugar, estão fora da Tua vontade, e hoje o Senhor iluminou com a Tua palavra. Eu quero, Senhor, que o Senhor faça a obra no meu coração. Se você é essa pessoa, vamos orar juntos enquanto o Ministério de Louvor canta. Você saia do seu lugar, vem à frente, e nós vamos buscar ao Senhor. Vamos orar como igreja, vamos nos fortalecer uns aos outros. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Aleluia, adore a Deus. Amado Espírito Santo, Deus poderoso, quantas vezes, Senhor, nós oramos a Ti, Deus, pedindo para que o Senhor nos use, pedindo para que o Senhor nos torne mais espirituais, e às vezes, Deus, nos esquecemos, Pai, que o que nos torna espirituais é sermos melhor nessa terra, Deus, enquanto homens naturais, sermos melhores, Deus, nessa terra, Pai, enquanto homens que se relacionam no trabalho, no convívio social, no dia a dia, nos relacionamentos fraternos. Pai, são nesses momentos, Senhor, que nós revelamos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amado Espírito Santo, muitas vezes chegamos num culto, Deus, e o Senhor nos toca, nos dá, Senhor, o privilégio, Senhor, de sentirmos a Tua presença. A nossa carne treme, o nosso espírito se alegra, os nossos olhos choram, o nosso coração, Deus, salta de alegria. Tudo isso, Deus, é algo maravilhoso que nos fortalece e nos faz entender que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor cuida de nós. Mas nos esquecemos, Deus, que quando saímos deste lugar, temos uma responsabilidade com a Tua palavra, temos uma responsabilidade de andar como Cristo andou, porque foi isso que Ele nos ensinou. Temos uma responsabilidade, Deus, de sermos pessoas que aqueles que olham para nós no mundo lá fora vejam, Deus, não porque andamos orando para que todos venham, cantando para que todos venham, mas vejam, Deus, porque nos relacionamos, Deus, com honestidade, com integridade, com responsabilidade, com caráter, Deus, forjado por Ti, transformado por Ti, Deus. Dá-nos paciência, Senhor, para que esta semana, e não somente nessa semana, mas na nossa existência, Senhor, neste tempo que temos nessa terra, Deus, daqui para frente, que nós tenhamos paciência, Deus, para tratar com as pessoas, principalmente com aqueles que erram conosco, Senhor, aqueles que falham, Senhor, porque não conhecem a Tua palavra. O Senhor nos deu conhecimento, o conhecimento liberta, Senhor, então nos liberta dessa escravidão, Senhor, da carne que é impulsiva, que é incontrolável, que nos faz, Senhor, tomar atitudes que nos arrependemos, Senhor, às vezes por muito tempo da nossa vida. Dá-nos paciência, Senhor, dá-nos mansidão, Pai, traga paz dentro dos nossos corações, Senhor, dê paz à Tua igreja, dê sabedoria à Tua igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, visita cada um de nós, Pai, não somente aqui, mas além daqui, Senhor, que lá fora, durante os desafios da semana, Senhor,
o Teu Espírito Santo nos lembre, Pai, do comportamento que devemos ter diante de cada desafio, da atitude que devemos ter diante de cada desafio. Espírito Santo de Deus, queremos Te agradecer, Pai, porque este final de semana foi um final de semana, Deus, nesse lugar de renovo espiritual, de graça do Teu Espírito Santo, de cura, Senhor, para a alma. Foi um final de semana, Deus, de um mover do Teu Espírito Santo. E estamos encerrando este final de semana, Deus, mas apenas estamos começando um novo tempo onde o Senhor fará a diferença através das nossas vidas. Aqui tem homens e mulheres pedindo para serem usados por Ti, serem levantados por Ti, serem, Deus, nessa terra, Deus, instrumentos nas Tuas mãos. Que sejamos instrumentos, Deus, nos comportando como Cristo comportava-se, andando como Cristo andava. Sejamos instrumentos glorificando o Teu nome, Senhor, nos relacionamentos que tivermos daqui para frente, nos relacionamentos, Deus, que tivermos, Senhor, no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. Que todos eles vejam em nós características da personalidade do próprio Deus, através das atitudes, Deus, que tomaremos. Em nome de Jesus, Pai, é a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coração igual a Deus. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.